Olá pessoal, o meu nome é Pamela, sou aluna de iniciação à pesquisa biomédica orientada pela professora doutora Regina Kuprusli, no Laboratório de Neurofarmacologia, e hoje vim apresentar para vocês neste módulo a relação entre o sistema endocannabinoide e o transtorno de estresse pós-traumático no nosso novo projeto chamado A Voz dos ICs. Falando um pouco então sobre o transtorno de estresse pós-traumático, esse transtorno ele é caracterizado como um quadro psiquiátrico que se desenvolve como uma resposta a um estressor traumático emocional. Ou seja, o seu diagnóstico avalia o quão ameaçador foi determinado evento para o indivíduo, assim como os sintomas que serão apresentados por eles. Pois bem, dentre os sintomas, nós temos alguns sintomas de ansiedade, como por exemplo, a preocupação excessiva, tanto é que, até a publicação do DSM-3 em 1980, no caso, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é realizado pela Associação Americana de Psiquiatria, até a publicação deste diagnóstico, acreditava-se que o transtorno de estresse pós-traumático também era um transtorno de ansiedade, mas atualmente sabe-se que não é isso e tanto é que diferenciaram então esses dois transtornos após a publicação do DSM-3. Além dos sintomas de ansiedade, nós temos também alguns sintomas de intrusão, como por exemplo pesadelos e flashbacks. Temos também sintomas de esquiva, que é o indivíduo evitar tudo aquilo que o faça relembrar ao evento. Temos também alguns efeitos negativos sobre a cognição e o humor. É possível que essa pessoa não consiga se lembrar de partes significativas do evento traumático, assim como há também reatividade e excitação alteradas. Algumas das manifestações que são observadas, por exemplo, é a irritabilidade e também a agressividade aumentada. Há alguns eventos que são comuns para desencadear o TEPT, mas não são os únicos, e isso não quer dizer que todo e qualquer indivíduo que se depare com estes eventos, eles vão desenvolver o TEPT, porque cada indivíduo reage de uma maneira, mas o desenvolvimento desse transtorno está bastante relacionado com sentimentos de medo, desamparo ou horror que foram excessivos para esses indivíduos. Então, temos alguns exemplos de situações como o combate, a agressão sexual e também desastres naturais e também aqueles que podem ser provocados pelo homem. Pois bem, além disso, nós temos o TEPT sendo capaz de se desenvolver a partir do transtorno de estresse agudo. E o transtorno de estresse agudo se diferencia do pós-traumático porque ele aparece logo após aquele evento traumático e tende a durar mais ou menos um mês. Quando ultrapassa esse tempo, temos o diagnóstico de estresse pós-traumático. Mas o TEPT também pode aparecer meses após aquele evento. Bom, de acordo com o DSM-5, que foi publicado em 2013, cerca de 80% dos indivíduos diagnosticados com TEPT são mais propensos a apresentarem critérios de diagnósticos de pelo menos um ou outro transtorno mental, como, por exemplo, transtornos depressivos, bipolares, de ansiedade ou até mesmo por uso de substâncias. Bom, como o TEPT é uma resposta a um evento estressor, isso vai levar a algumas alterações no nosso organismo para tentar manter a homeostase. Então, digamos que estamos diante de uma situação em que nos sentimos ameaçados ou até mesmo com medo. Essa informação ameaçadora será detectada através de informações sensoriais, seja ela visual ou auditiva, pela amígdala. Essa estrutura está bastante relacionada com as emoções, como por exemplo o medo. Esse estímulo na amígdala vai levar então à ativação do hipotálamo, que vai sintetizar e liberar o fator de liberação de corticotropina. Este hormônio, por sua vez, vai estimular a hipófise a liberar a corticotropina, que através da corrente sanguínea vai alcançar a glândula adrenal, que vai sintetizar e liberar então o cortisol, que é conhecido como o nosso hormônio do estresse. Essa seria uma resposta normal ao estresse. Mas, levando em consideração que o indivíduo diagnosticado com TEPT, ele tende a estar o tempo inteiro sob essa resposta, o que vai ocorrer é que os níveis de cortisol estarão
mais altos do que o normal. E o que o nosso organismo vai fazer para tentar restabelecer a homeostase é inibir essas vias, ou seja, a liberação do hormônio pelo hipotálamo e pela hipófise, para então reduzir os níveis de cortisol. Então, neurobiologicamente falando, o TEPT ele vai ser caracterizado por essa redução dos níveis basais desse hormônio, que vai ser resultante desse feedback negativo. Fisiologicamente falando, o TEPT ele vai ser caracterizado então por essa resposta crônica e desadaptativa com hiperativação do sistema nervoso simpático. Esse sistema ele vai preparar o nosso organismo para fugir ou para lutar daquele evento que ele acredita ser nocivo para a gente. Então, assim como em outros transtornos, o TEPT também vai afetar áreas específicas do cérebro, como por exemplo, a amígdala, que está relacionado com o controle de emoções, como por exemplo medo, que é apresentado por indivíduos diagnosticados com TEPT. Nós temos também o córtex pré-frontal, que está relacionado com a nossa tomada de decisão. Então, em condições normais, o córtex pré-frontal consegue inibir a amígdala, mas numa situação de estresse, a amígdala domina, levando então à resposta de medo, por exemplo. Nós temos o hipocampo também, que está relacionado com a consolidação de memórias, aprendizado e evocação também dessas memórias, até mesmo memórias traumáticas. Por isso, então, são regiões que vão estar associadas ao TEPT, já que esses indivíduos vão reviver intensamente o evento, gerando resposta ao estresse, medo, mesmo em condições normais. Então, só para reforçar que o TEPT ele vai ser, então, essa tentativa de resposta adaptativa ao evento traumático. Mas essa tentativa vai levar a diversas alterações no nosso organismo, como, por exemplo, anatômicas, Há artigos que falam sobre redução no hipocampo e no córtex pré-frontal medial. Nós temos também alterações fisiológicas, como por exemplo a mostrada anteriormente do eixo HPA, e também é possível que esteja ocorrendo algumas alterações neuroquímicas. Dentre essas alterações, nós temos alterações no sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide ele vai ser então composto pelos seus receptores, como por exemplo o receptor CB1 e CB2, os mais conhecidos. O receptor CB1 ele vai estar localizado majoritariamente no sistema nervoso central, enquanto o CB2 no sistema imunológico e hematopoético, mas é claro que além deles nós temos outros receptores que também vão fazer parte desse sistema. Nós temos também os seus ligantes como a anandamida e o 2-AG. A anandamida ele atua como um agonista parcial, enquanto o 2-AG como um agonista total. Nós temos também os seus transportadores de membrana, que vão captar esses ligantes. Nós temos também as suas enzimas de síntese e de degradação, como a FA, que é específica para a anandamida, para degradar a anandamida, e nós temos também a MAG-L, responsável por degradar o 2-AG. Além da anandamida e do 2-AG, nós temos outros ligantes que fazem parte desse sistema, como N-araquidonoildopamina, e nós temos também a hemopressina, que foi descoberta recentemente, que diferente da anandamida e do 2-AG, que são lipídios, é um nanopeptídeo, e que deriva então da cadeia alfa da hemoglobina e tem a capacidade de atuar como um agonista inverso do receptor CB1. Bom, diferente dos outros sistemas, nós temos o sistema endocannabinoide atuando apenas sob demanda, ou seja, é necessário que ocorra um estímulo para que os seus ligantes sejam sintetizados. Digamos então que ocorra um estímulo no neurônio pré-sináptico, então vai ocorrer a abertura de canais de calcivoltagem independente, o aumento desses íons aqui nesse neurônio, que vai estimular então a liberação desses neurotransmissores vesiculados, como por exemplo, glutamato, que vai então alcançar a fenda sináptica e ligar-se a seus receptores específicos. Essa ligação vai então levar à despolarização celular, abertura também de canais de cálcio, voltagem independente, que vai levar então ao influxo desse íon no neurônio pós-sináptico. O aumento dos níveis desse íon nesse neurônio
vai levar à ativação de algumas enzimas, como a enzima de síntese de anandamida, que é a NAP-PLD. Nós temos a enzima de síntese do 2-AG, que é a DAG-L. Também a ativação de enzimas de degradação, como a Fa, já comentada anteriormente. Temos também a MAG-L sendo ativada e a atuação também da COX-2, que vai ser capaz de degradar não apenas a anandamida, mas também o 2-AG. Mas enfim, após a ativação dessas enzimas de síntese, serão produzidos esses ligantes que serão então liberados para que alcance seus receptores, como por exemplo o CB1 aqui no neurônio pré-sináptico. Essa ligação ligante-receptor vai levar então a uma inibição dos canais de cálcio voltagem independente, estimulação dos canais de potássio, então para que ocorra o efluxo desse íon, e em conjunto isto vai inibir a liberação desses neurotransmissores que estariam estimulando então toda essa cascata de sinalização. Então, qual seria a relação entre os efeitos do estresse agudo no sistema endocannabinoide? Após um evento estressor, temos a ativação da amígdala, que vai ativar então o hipotálamo, e este vai liberar então o fator de liberação de corticotrofina. O aumento nos níveis desse hormônio, de alguma forma, parece estar aumentando a atividade da enzima de degradação de anandamida, no caso a Fa, que consequentemente vai reduzir os níveis desse ligante no nosso organismo, iniciando então uma resposta rápida a esse estresse. Como uma resposta um pouco mais lenta, levando em consideração que, para que seja liberado o cortisol, a corticotrofina precisa alcançar a corrente sanguínea e também a glândula adrenal, quando ocorre esse aumento, então, dos níveis de cortisol, parece que há um aumento também nos níveis de 2-AG, como uma tentativa, então, de terminar essa resposta ao estresse. Ou seja, a diminuição na sinalização endocannabinoide parece aumentar a resposta ao estresse, parece gerar essa resposta, mas quando ocorre o aumento dessa sinalização, esse estresse tende a ser, então, inibido. Ou seja, o sistema endocannabinoide, então, ele pode atuar não apenas como neuromodulador fundamental na fisiologia básica, mas também em aspectos comportamentais. Bom, para tentar mostrar um pouco melhor essa relação entre o estresse e o sistema endocannabinoide, eu trouxe esse artigo de revisão que traz um compilado de resultados, um compilado de artigos onde tentaram identificar essas alterações, e há diversos modelos que são utilizados para o estresse, não é específico para o transtorno de estresse pós-traumático, mas é um modelo de estresse, sendo um deles o de privação materna durante a infância, que serão os resultados que eu vou focar mais para frente. Há também um outro modelo de estresse crônico imprevisível, onde está relacionado com natação, rotação de gaiola, aqui para um estresse social, privação de água ou comida também. Há um outro modelo de estresse de choque e lembrete, que são realizados choques nas patas desses animais, seguido por lembretes situacionais. Eles acreditam que isso possa levar a um prejuízo a longo prazo de extinção do medo e aumento da resposta ao susto. E há um outro modelo também de estresse prolongado único, onde são realizadas sequências curtas com vários estressores, como por exemplo imobilização por 1 hora, natação por 20 minutos e exposição ao éter até ficarem inconscientes. Por fim, todos modelos que acreditam então ser um possível fator de risco para desencadear o transtorno de estresse pós-traumático. Bom, nesse primeiro artigo que eu vou mostrar para vocês, eles tentaram avaliar as alterações induzidas no sistema endocannabinoide dos animais durante a infância após um evento estressor no início da vida. Esse evento estressor foi realizado por privação materna em PN9 durante 24 horas. Então, após as 24 horas, esses animais voltaram a ficar com as mães na caixinha. E em PN13 foi então realizada a dissecção do hipocampo para que eles avaliassem então a expressão desses receptores no hipocampo desses animais, tanto machos quanto fêmeas. E o que eles observaram foi que, após a privação materna,
ocorreu uma redução na expressão do receptor CB1, enquanto a expressão do receptor CB2 mostrou-se aumentada, mas isso ainda não dizia nada para eles. Então, esse mesmo grupo decidiu avaliar, mas dessa vez em ratos, durante a adolescência, porém com o mesmo evento estressor, como é que estaria ocorrendo, após essa privação materna, a expressão de enzimas de síntese e de degradação de 2-AG. E o que eles observaram foi que foi observado um aumento na expressão de DAG-L, que é a enzima de síntese, e uma redução na expressão de MAG-L no hipocampo desses animais. Ou seja, a conclusão que eles conseguiram chegar é que esses níveis crescentes de DAG-L e reduzidos de MAG-L no hipocampo pode explicar os níveis elevados de 2-AG que eu mostrei para vocês lá na situação de estresse agudo, e que possivelmente esses níveis elevados de 2-AG pode estar relacionado com a regulação negativa que eles observaram nos animais durante a infância. Nesse outro artigo, eles decidiram avaliar então como os efeitos da privação materna poderiam estar alterando a expressão gênica no sistema endocannabinoide de ratos adolescentes. Tanto machos quanto fêmeas, dessa vez avaliaram não apenas no hipocampo, mas também no córtex frontal. E o que eles conseguiram identificar é que as fêmeas apresentaram no córtex frontal um aumento na expressão gênica de praticamente todos os componentes do sistema endocannabinoide, enquanto que no hipocampo foi significativo apenas para a expressão gênica do receptor CB1. O que entra em conflito, então, com os resultados mostrados do grupo anterior, onde o receptor CB1 mostra-se com uma regulação negativa. Porém, outra coisa que leva ao questionamento é em relação aos machos não terem apresentado nenhuma alteração na expressão desses genes, o que leva ao nosso questionamento se talvez esse aumento da expressão gênica nas fêmeas esteja relacionada com uma influência hormonal. Então, são umas das inconsistências que encontramos ao estudar sobre as alterações do sistema endocannabinoide, que podem variar não apenas em relação ao evento estressor, mas também à idade em que é avaliado. Já esse outro grupo tentou avaliar essas alterações no sistema por um estresse no início da vida, mas na fase adulta. Dessa vez, eles utilizaram apenas machos e o modelo experimental foi um pouco diferente. Eles realizaram uma separação individual de 2 a 3 horas por dia, de PN2 até PN15. De PN15 até PN22, esses animais ficaram novamente com as mães, e de PN22 em diante ocorreu a separação permanente para que fosse, então, na fase adulta, realizado experimentos como, por exemplo, o Western blot, que é o que eu vou focar aqui nesses resultados. Como vocês podem observar, a expressão do receptor CB1 foi significativamente aumentado no estriado, e enquanto que no córtex mostra-se reduzido, diferente do que é observado no hipocampo, que na fase adulta não é observada nenhuma alteração significativa. Já aqui, em relação ao receptor CB2, eles não observaram nenhuma alteração significativa, o que leva ainda mais com que acreditemos que essas alterações no sistema endocannabinoide podem variar bastante de acordo com a idade em que são analisadas essas alterações, também com o tipo de estresse. Então, apesar das inconsistências que são apresentadas, os efeitos do trauma na infância no sistema endocannabinoide são diferentes em cada período do desenvolvimento, e que há fatores que podem modular esses efeitos no trauma no sistema endocannabinoide, e que um deles pode ser a cronicidade do trauma e também os efeitos acumulativos do mesmo. Já nesses dois outros artigos, eles tentam trazer para a gente as alterações que podem estar ocorrendo nos níveis de ligantes periféricos em indivíduos que sofreram algum tipo de trauma na infância, como é o caso desse primeiro artigo, e também na idade adulta.
E o que eles conseguiram observar foi que indivíduos diagnosticados com TEPT e que apresentam histórico de abuso sexual durante a infância não mostraram uma alteração significativa nos ligantes do sistema endocannabinoide. Por outro lado, em indivíduos que sofreram um trauma na idade adulta, eles observaram níveis reduzidos do ligante 2-AG. O que talvez possa explicar esta redução observada seja exatamente o feedback negativo que ocorre através do cortisol em indivíduos diagnosticados com TEPT. Como aparentemente os níveis de cortisol e de 2-AG são diretamente proporcionais, neste caso pode estar ocorrendo então o feedback negativo que está acarretando então na redução dos níveis de 2-AG nestes indivíduos. Pois bem, em conjunto, parece que quando o trauma ocorre no início da vida, alterações no sistema endocannabinoide são significativas e presentes até mesmo na idade adulta. Que, embora sejam apresentadas todas essas inconsistências, acredita-se que essas inconsistências sejam então explicadas pelas diferentes regiões do cérebro de estudo ou também as diferentes técnicas na medição dos marcadores, mas que os efeitos persistentes do trauma no sistema endocannabinoide parecem ser diferentes quando o trauma é experimentado durante a infância em comparação quando é experimentado durante a idade adulta. E é claro que é importante considerar também todos os efeitos acumulativos e de desenvolvimento desse trauma quando for investigar a natureza e as direções dessas mudanças que são observadas. Bom, então quais seriam os tratamentos atuais para o TEPT? Atualmente são utilizados a psicoterapia, através de técnicas de controle do estresse, através da respiração e relaxamento. E nós temos também terapia de exposição, onde o profissional pede para que o indivíduo tente relembrar e relatar aquele episódio como uma forma dele conseguir confrontar tudo aquilo, e todos aqueles sentimentos desagradáveis que esse indivíduo tenta ao máximo fugir. E também são realizados tratamentos com farmacoterapia através de antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como por exemplo a mirtazapina. Pensando em tudo isso, será que derivados da cannabis seriam uma possível alternativa para o tratamento do TEPT? Há relatos de que o uso de cannabis em pacientes diagnosticados pode levar à melhora do sono, atenuar a hiperexcitação, a ansiedade, além de auxiliar também na extinção de memórias aversivas e reconsolidação dessas memórias. Nesses dois artigos aqui apresentados, decidiram avaliar a capacidade do canabidiol e do THC na redução de alguns dos sintomas apresentados nesse transtorno. E em ambos os artigos foram observadas melhoras significativas nos sintomas apresentados. Apesar do tratamento oral por THC, neste artigo aqui, ter relatado efeitos adversos em alguns dos pacientes, este tratamento proporcionou melhoras tanto na qualidade de sono, na frequência de pesadelos e também nos sintomas de hiperexcitação. Apesar dos estudos que têm sido realizados, ainda é necessário avaliar diversos outros fatores, como a dose de tratamento, via de administração, nível de tolerância do indivíduo, entre outros. Para quem tiver mais interesse em saber a respeito, essas são as nossas referências para o trabalho que foi publicado aqui. E eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Um agradecimento especial ao Matheus, que me ajudou a elaborar esse trabalho e que revisou bastante comigo. E importante enfatizar também que esse vídeo ele só deve ser utilizado apenas para fins educacionais e não lucrativos. Obrigada.